Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. Nosso grande objetivo aqui é discutir pontos sensíveis da sua relação com o seu paciente e te ajudar a eliminar os possíveis riscos, de modo que sua relação se torne cada vez mais segura e transparente. Eu sou Humberto Cordella e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o direito da paciente em escolher a técnica cirúrgica. Eu quero começar essa conversa te fazendo uma pergunta. Você é daqueles médicos que acha que quem tem que definir a técnica cirúrgica é você, porque no final das contas você é o técnico, e que sua paciente, por ser uma leiga no assunto, não pode dar pitaco nesse aspecto? Se a sua resposta for sim, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, para você entender todos os riscos que você está sujeito por conta disso. E mais do que isso, saber como efetivamente você pode se proteger quando ocorrer uma situação como essa. E por que você está falando tudo isso, Humberto? Por que você já está lançando uma pergunta como essa, se no final das contas, de fato, a paciente não conhece nada de medicina, nada de cirurgia, e ela não tem a menor chance, a menor capacidade técnica de debater comigo na condição de médico? Eu estou te falando isso porque lá no artigo 24 do Código de Ética Médica está previsto o seguinte preceito jurídico: é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa, sobre o seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Qual que é o ponto aqui? O que o Código de Ética Médica quis estabelecer? Ele quis estabelecer a construção participativa da paciente na decisão do que vai acontecer com ela em termos de terapia, de cirurgia e de resultado efetivamente em relação ao corpo dela. E por que o Código de Ética Médica trouxe essa disposição? Por conta da questão do livre convencimento motivado em se submeter ou não à cirurgia. E o que acontece se de fato você deixar de prestar essa informação para sua paciente? Você passa a infringir um preceito do Código de Ética Médica e já na largada, de cara, você estaria, portanto, incorrendo numa conduta antiética. Então, de plano, o que acontece quando você define pela paciente qual é a técnica cirúrgica, isso já te coloca numa situação complicada em relação ao Código de Ética Médica, isso tudo dentro da esfera ética. Agora, como que a gente pode entender melhor o conceito e a complexidade disso, olhando simplesmente para este dever legal? E mais do que isso, como que a gente pode efetivamente levar isso para a sua prática, para que você tenha, na verdade, segurança jurídica para não infringir este aspecto importante do Código de Ética Médica? Vamos lá, vamos começar pelo começo, como diria o outro. O que acontece? A paciente vai ao seu consultório, te procura para fazer uma determinada cirurgia plástica. Naquele primeiro momento, existe ali uma vontade em se submeter à cirurgia para ter um determinado resultado. A paciente, no mais das vezes, e eu estou falando no mais das vezes porque muitas vezes pode ser até um outro médico se submeter à cirurgia, mas vamos colocar assim de um modo mais generalizado,
Na maioria das vezes, o seu paciente não entende absolutamente nada de medicina. E qual que é o primeiro ponto, então, que você traz para o seu paciente? Você traz informação técnica sobre o problema, entre aspas, que ele vivencia e como a sua técnica cirúrgica poderia resolver este problema. Tá, Humberto, tá muito teórico. Deixa isso mais fácil para eu entender. Maravilha, eu vou deixar. Vamos imaginar o seguinte: uma paciente foi ao seu consultório, te procurou com a queixa de que tem uma mama num formato pequeno. E aí, o desejo dela é colocar uma prótese de silicone para que aquela mama tenha um volume melhor, um aspecto visual melhor, né? Que ela se sinta, psicologicamente falando, melhor ao final dessa cirurgia. Ok. O que acontece naquele momento? Você vai analisar a compleição física dela, você vai analisar o desejo propriamente daquela paciente e você vai fazer uma indicação de tipo de prótese, de tipo de técnica cirúrgica, o que seria o melhor, até quanto você pode ir em relação a tamanho de prótese, para que não crie ali uma possível estria, né, que haja um alargamento da pele nesse sentido e gere outros danos, enfim, você vai fazer toda a discussão do caso com aquela paciente. O que o Código, então, de Ética Médica te pede nesse momento? Ele te pede para que você traga para sua paciente todo o aspecto técnico, informacional, para que a paciente, sabendo disso, tome a decisão de se deve ou não se submeter a essa cirurgia. Vou deixar esse exemplo um pouco mais claro. Vamos imaginar que seja um caso de uma mastopexia com prótese. Será que essa paciente se submeteria à cirurgia sabendo que ela ficaria com uma cicatriz em aspecto vertical, né, ou como se chama na técnica, o aspecto lollipop, né, que é o pirulito? Será que de verdade ela correria esse risco de ter essa cicatriz em prol daquele benefício? A pergunta é retórica, mas a resposta é importantíssima. Se a resposta for sim, me submeteria porque eu quero o benefício de uma redução de mama e um aspecto melhor visual, perfeito, está resolvido. Agora, qual que é o ponto aqui? Imagine que ela não saiba que de repente vai gerar essa cicatriz. Se você, na condição de técnico, não trouxer a ela toda a informação completa, precisa, para que ela, sabendo disso, decida se vai ou não efetivamente se submeter à cirurgia, você deixou de trazer informação ao paciente para o exercício do direito de decidir livremente sobre a pessoa dele. E é o que está escrito no código. Então, incorrendo uma infração de natureza ética. Maravilha, Humberto, eu entendi perfeitamente essa estrutura. Tá claro para mim que, então, se eu não discuto com a paciente, se eu tomo a decisão por ela, eu estou incorrendo, então, numa falta ética. Mas a pergunta que eu te faço, então, já que você descortinou esse risco, é: qual outro problema eu poderia ter em não discutir com a paciente a técnica cirúrgica? O outro problema que você poderia ter é de natureza indenizacional. Por quê? Lá no Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao seu caso, existe um preceito claro de que você deve gerar à sua paciente informação clara e adequada. O direito básico do consumidor em relação a essa estrutura de ter informação clara e adequada se alinha perfeitamente com um conceito que está aqui no Código de Ética Médica. Porque no final do dia, o que o legislador quer é que o consumidor saiba tudo o que vai acontecer dentro daquele conceito da prestação de serviço que está sendo ofertado. E só apenas uma pessoa pode efetivamente esclarecer a paciente se vai ter ou não algum risco, algum problema
ou alguma consequência. E mais do que isso, até mesmo o benefício que aquela cirurgia vai trazê-la para que ela possa decidir se ela vai fazer ou não. Então, eu estou sendo bem didático, bem estruturado e talvez até repetitivo para que você fixe bem esse conceito. Porque a hora que eu começar a enveredar pela construção jurídica, é muito importante que isso já esteja absolutamente claro para você. E o meu papel aqui é te trazer informação. E como você não é técnico na área jurídica, eu preciso te estruturar tudo isso para que você consiga me acompanhar e chegar no final compreender bem qual é o risco que você está correndo quando você não franqueia essa possibilidade à sua paciente. A responsabilidade civil médica é lastreada em 3 elementos. O primeiro é a conduta do agente, o segundo é o nexo de causalidade e o terceiro, o dano efetivo. Dentro da conduta do agente, existe atos comissivos e atos omissivos. Explica melhor isso aí, Humberto. Existem coisas que você faz e que geram uma consequência. Existem coisas que você não faz e também gera consequência. Agora acho que está ficando um pouquinho mais claro para você aonde eu quero chegar. Quando você não discute com a paciente e decide por ela qual é a técnica cirúrgica que melhor se aplica ao caso dela, você assumiu a responsabilidade por aquela ausência de informação. Como assim? É que quando você não traz a ela a possibilidade de discutir e escolhe, e aquilo de alguma forma gera algum dano, nem que seja moral, por ela não ter gostado daquele resultado, você trouxe para você o ônus de ter tomado essa decisão sozinho, sem auxílio e sem o consentimento da sua paciente. E aqui eu quero já te trazer a conexão das coisas. Porque informar a técnica cirúrgica é também possibilitar a sua paciente consentir, baseado em informação clara e adequada, o direito de você fazer a técnica cirúrgica. Agora, se você tem a certeza de que essa decisão foi compartilhada com a paciente, você tem a tranquilidade de que ela assumiu o risco junto com você. A contrário senso, quando você não informa a paciente dessa estrutura, você passa a assumir o risco sozinho. E é por isso que eu estou aqui te trazendo essa informação. Discutir com a paciente e escolher em conjunto com ela a melhor técnica cirúrgica que se amolda ao histórico da paciente, que se amolda à expectativa da paciente, que se amolda ao resultado planejado, traz para você a tranquilidade de que ela exerceu o livre consentimento informado. E nesse sentido, não haveria, dentro da construção da conduta do agente, uma falta de informação e, portanto, uma eventual negligência. Agora, se o próprio Código de Defesa do Consumidor traz uma informação de que a sua responsabilidade é subjetiva, portanto, você deveria ser prudente, você deveria ser perito e você deveria franquear acesso a todas as informações e, sob hipótese alguma, não ser negligente, você concorda comigo que você de verdade esvaziou a sua responsabilidade porque não há qualquer fato imputável a você? De novo, vamos pegar aquele exemplo da técnica cirúrgica que gera aquela cicatriz de forma vertical na mama da paciente. Se você discutiu com ela que a melhor técnica seria uma mastopexia com prótese que geraria esse tipo de cicatriz, se a paciente entendeu
que essa técnica cirúrgica traria o benefício que ela gostaria ao final e que conviver com essa cicatriz para ela é o menor dos problemas diante do resultado planejado, e se você entrou no centro cirúrgico, aplicou bem a técnica, fez exatamente como a estrutura da literatura técnica dispõe para esse tipo de procedimento, se você tomou todos os cuidados em relação ao pré-operatório, o intraoperatório, o pós-operatório, se a paciente colaborou e não infringiu nenhuma das suas prescrições técnicas, e se no final dessas coisas o resultado planejado foi perfeito, não há que se falar em responsabilização do médico. Agora vamos inverter essa história. Vamos imaginar que você fez tudo certo, a técnica foi certa, que ela não contrariou nenhum pós-operatório, que foi tudo corretamente bem aplicado, estabelecido dentro do intraoperatório, você aplicou a técnica cirúrgica de forma perfeita, você entregou para ela o resultado planejado para aquela técnica cirúrgica, tudo está dentro desse contexto perfeito de não haver qualquer discussão em relação à imprudência ou imperícia, você foi perfeito, foi perito, foi técnico, acertou tudo. Mas aí a paciente vai dizer assim, ó, senhor juiz, o meu médico não me disse que essa técnica cirúrgica ia gerar uma cicatriz de ponta a ponta e que eu ia ficar com essa marca no meu seio. Se eu soubesse que eu ficaria com essa cicatriz, sabe, excelência, eu jamais teria me submetido a essa cirurgia, eu teria feito ela num outro formato. Então, excelência, eu entendo que como eu vou ficar com essa cicatriz para o resto da minha vida, eu preciso de uma reparação de natureza moral para recompor todos esses danos que a ausência de informação desse médico me gerou. E se essa paciente chegar lá com esse histórico no judiciário, eu te digo, porque eu tenho uma estatística aqui e eu já falei disso outras vezes, a tendência é que o judiciário te condene a pagar uma indenização a ela por ausência de informação. E o que essa ausência de informação dentro do conceito da responsabilidade civil gera? Gera negligência, porque você foi omisso em relação a gerar informação para essa paciente. Ah, entendi. Então quer dizer que quando eu não discuto com a paciente, não dou ela a oportunidade de participar da decisão, eu estou sendo então omisso. E o médico que é omisso em relação ao dever de prestar informação passa a ser negligente. E se essa negligência tiver conexão com o dano que ela diz ter sofrido, estaria então perfeita e acabada a estrutura da responsabilidade civil, e aí a consequência disso seria uma indenização. E na verdade essa indenização ela está mais ou menos calculada entre 20 e 40 mil reais. Então quer dizer, Humberto, que por conta de uma ausência de informação, por eu não ter discutido com essa paciente, eu posso sofrer uma condenação de 20 a 40 mil reais? Não estou acreditando que isso é possível. Pois é, é possível. Agora, sabe qual que é a parte boa? A parte boa é que eu assumi um compromisso de vida, de vir aqui, dedicar meu tempo a você, de gravar esse vídeo, de muitas vezes abdicar de tempo, de qualidade, até mesmo com a minha família, para te entregar toda essa informação. E o melhor vem agora, porque até então eu só te contei o que acontece de negativo. Mas a partir desse momento do vídeo para frente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dizer como que você se livra disso e como você efetivamente pode gerar proteção jurídica dentro dos seus instrumentos para nunca mais, perceba essa frase, nunca mais correr esse risco em relação a esse aspecto. Agora, se tudo isso que eu estou te contando e o que eu vou te contar ainda no final do vídeo for muito valoroso para você, nesse momento eu queria te pedir,
curte esse vídeo e compartilha com seus amigos, porque isso para nós é a percepção, é o feedback de que está valendo a pena vir aqui te contar todas essas informações. Você sabe que tem uma série de colegas meus que contestam esses vídeos, dizendo, nossa, mas você está contando tudo isso para os médicos, isso pode invariavelmente gerar para nós uma perda de mercado de trabalho, porque talvez não tenha mais processo. Mas é verdade, eu não quero mais ter que discutir esse tipo de situação. Eu preciso ter certeza absoluta que a comunidade médica está bem informada do que ele deve fazer, porque vocês estão perdendo a ação por detalhe. E eu já venho falando isso há muito tempo e eu não quero mais conviver com essa informação dentro do meu coração de que eu posso fazer alguma coisa para te ajudar e eu simplesmente me calo para me beneficiar profissionalmente disso. Isso não é ético, isso não é moral e isso não está alinhado com os meus valores. E por isso que eu estou vindo aqui gravar esses vídeos semanalmente para te contar toda essa estrutura. Perfeito? Agora que eu já então delimitei para você qual é a estrutura e como você eventualmente pode ser responsabilizado, chegou a hora de te contar como você vai fazer para não correr mais esse risco ou pelo menos mitigá-lo bastante. Antes de entrar propriamente na solução, eu queria separar um grupo de médico do outro grupo de médico. Como que é isso? Existe um grupo de médicos que de fato entende que não deve discutir com a paciente, que não deve dar a ela acesso a esse tipo de informação e que o técnico é ele que efetivamente tem que decidir por ela. Se você faz parte desse grupo de médicos, aqui para você a minha dica é reveja seus conceitos. Reveja seus conceitos. Porque talvez isso de verdade possa te gerar outros tipos de problema. Porque como ela não tem informação, ela passa a achar que você a prejudicou, porque ela não tinha consciência disso desde o início da história. Então, esse ponto é muito importante e agora é uma contribuição de vida, tá? Eu nem tô... Isso aqui, apesar de estar escrito no Código de Ética Médica, o que eu tô te falando é que vai diminuir muito a insatisfação das suas pacientes, porque a insatisfação humana, ela está conectada com a ausência de informação. Quando você sabe tudo o que vai acontecer, você está preparado para o que vem de bom e o que vem de não tão bom. Então, perceba, você deve gerar essa informação para sua paciente. Perfeito. Então, se você está nesse bloco, você já entendeu aqui que a partir de hoje você vai então discutir os casos com a sua paciente e vai gerar essa informação para ela. Agora, vamos imaginar, e eu de verdade acredito que a maioria esteja nesse grupo aqui, que você faz parte do grupo de pessoas, de médicos, que discute com a paciente, que explica para a paciente, que às vezes até desenha para que essa paciente entenda o que efetivamente você está se comprometendo a entregar para ela. Se você faz parte desse grupo, o que eu vou te contar agora vai te ajudar muito. Por quê? Imagine que você discutiu com a paciente, que você contou para a paciente qual era a técnica cirúrgica, que você explicou para ela qual é o tipo de risco que isso geraria, explicou para ela quais são as possíveis técnicas naquele caso, deixou tudo muito claro para a paciente e ela, convicta, decidiu em relação à técnica cirúrgica que ela queria seguir. Eu te pergunto, se amanhã ou depois, por algum motivo outro, essa paciente fica insatisfeita com você, e entra em juízo, discutindo que você não deu a ela a liberdade de escolher a técnica cirúrgica, contratando um advogado que conhece esse preceito técnico e que sabe que pode explorar essa fragilidade, como é que você vai gerar uma prova a seu favor de que você efetivamente cumpriu com a sua obrigação? E aqui começa a construção do resultado de te salvar desse tipo de paciente. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nos meus instrumentos, sabe o que eu coloco? Que a técnica cirúrgica foi escolhida em conjunto com a paciente. Portanto, eu passo a colocar isso por escrito.
que ela sabia, que ela conhecia a técnica cirúrgica e que ela escolheu em conjunto com o médico. Essa palavra, essa expressão, escolheu em conjunto com o médico, te salva de dois problemas. O primeiro problema de natureza ética, porque você gerou a informação e deu a ela a oportunidade de escolher a melhor técnica. E segundo, e talvez mais importante, te ajuda a gerar informação e prova de que você não foi omisso e nem tampouco negligente. Uau! Agora de verdade, se você não tinha clicado no curtir, agora eu acho que eu mereço um curtir. Então, quando você coloca isso por escrito dentro do contrato, você gera uma prova em relação ao fato de você ter oportunizado a sua paciente a discussão sobre a melhor técnica cirúrgica no caso dela. E agora, quer saber um melhor? Olha isso. Lá no artigo 408 do Código de Processo Civil está disposto a seguinte estrutura: as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação a quem assinou. Isso quer dizer que se está no contrato e a paciente leu e assinou, ela não vai poder bater na porta do judiciário dizendo que você não deu a ela essa informação. Porque é uma presunção de veracidade do que está escrito naquele contrato e que ela assinou e que ela tem conhecimento. Porque eu não estou dando ciência a ela, eu já estou dizendo que ela participou da escolha da técnica cirúrgica. E mais, no último vídeo, o que eu falei para você? Que você deveria colocar a técnica cirúrgica. Então ela não tem como fugir disso, porque vai ficar claro qual era a técnica cirúrgica e mais, que ela participou da construção e que ela participou da decisão de qual era a técnica cirúrgica para resolver o problema que estava onde? Lá no histórico. Agora você começa a entender o quanto faz sentido você ter um contrato muito bem formatado e muito bem organizado, porque você passa a ter resposta para todas as perguntas que o juiz vai se fazer quando essa paciente bater na porta dele dizendo que você não cumpriu com a sua obrigação. Uau! Isso é muito poderoso. Isso salva os médicos. Isso traz de verdade segurança jurídica para você. E é só uma frase, é só uma expressão, mas isso muda a sua vida. Isso muda a sua história. Isso tira da mão da paciente a decisão do que vai acontecer em relação à sua carreira. E de novo, pela terceira vez eu te peço, compartilha isso com os seus colegas, porque isso vai ser benefício para toda a classe. Invariavelmente também te beneficia porque todo o ecossistema começa a funcionar corretamente. E mais, quando isso bater na porta do judiciário e todos os médicos começarem a fazer isso, a mentalidade dos juízes vai começar a mudar e de verdade, quer saber? Esse é meu grande propósito. É mostrar para os juízes o valor que vocês médicos têm dentro do aspecto da cirurgia plástica, que é o conceito que eu estou tratando aqui, e que eles percebam as maravilhas e os benefícios que a sua técnica proporciona às pessoas. E que talvez, apenas talvez, a insatisfação da paciente seja muito mais de natureza emocional do que propriamente com a técnica cirúrgica. Só que como tem uma série de advogados que não vêm fazer o que eu estou fazendo aqui com você, ela vai lá e vai contar isso para o advogado, e o advogado vai entender que ali há uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima de você. E é isso que eu não quero mais. E é isso que eu estou militando contra. Por isso que eu te peço, compartilha isso com outros médicos, curte os nossos vídeos, siga-nos nas redes sociais,
porque cada vez mais o meu compromisso vai ficar muito mais forte com você, de te trazer dicas, estruturas de natureza prática. Eu não tô te dando aula de direito aqui, eu só preciso te explicar para quando chegar no final ficar muito claro para você qual é a entrega que eu tô te fazendo. Eu tô te pedindo para você colocar uma frase dizendo o seguinte, que a escolha da técnica foi em conjunto com a paciente. Eu estou te pedindo para você colocar no seu contrato, qual é efetivamente a técnica cirúrgica que você vai aplicar. E que isso vai gerar uma presunção de veracidade de que a paciente sabia sim qual era a técnica cirúrgica. E nisso você se livrou de uma implicação de natureza ética e se livrou de uma implicação de natureza judicial e de indenização. Por esse motivo, eu te peço, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, siga-nos nas redes sociais, que cada vez mais eu vou te trazer informação como essa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.